E desde ontem, um assunto que tem sido muito comentado na internet é sobre o discurso da ONU do nosso excrementíssimo presidente da República, Jair Minto Bolsonaro. Discurso esse, cara, que sinceramente em muitos momentos me fazia lembrar dos discursos antigos do Lula e as pérolas de sabedoria da Dilmanta. E assim, cara, antes de nós estarmos falando acerca desse assunto, peço humildemente de coração para você se inscreva no canal, aperte o sininho, comente, compartilhe, me ajude com o crescimento e engajamento desse pequeno e humilde canal, me ajude também lá do meu outro canal, o Reinado Nerd, onde a gente tenta falar sobre assuntos relacionados à cultura pop nerd otaku. O link vai estar no primeiro comentário fixado aqui embaixo. Esteja me dando uma força aqui e lá também. Então, sem mais delongas, vamos diretamente ao assunto. Cara, sinceramente, cara, notei como uma pessoa que tem pelo menos um neurônio, só um. Uma pessoa que tem um neurônio que funcione na cabeça, não tem como essa pessoa olhar aquele discurso do presidente e tomar aquilo como uma verdade. Cara, assim, quando a gente olha aquilo ali, velho, dá uma revolta, uma raiva muito grande. Não, porque olhando aquele discurso, a impressão do presidente falando acerca de um Brasil que deu certo, a impressão que dá é que o Bolsonaro está falando de algum Brasil, de alguma realidade saída da série do What If, não é, cara? Que quem não sabe é uma animação da Marvel, né? Que pega aquela pegada do seriado Loki, né? De vários multiversos, cara. E da teoria da física quântica, né? Existe uma teoria que realmente deva existir um multiverso, né? Dessa teoria, existem várias realidades diferentes, aonde com certeza em uma dessas realidades o Brasil que o Bolsonaro tanto faz que dá certo realmente exista, e nesse universo eu venho a ser o Batman. Rapaz. Porque não tem como você, brasileiro, que está desempregado, que vê todos os dias os preços do mercado subirem, ou a gasolina está quase R$ 7, o dólar 5,40, né? O mercado, cara, o peito de frango quase R$ 20. Não tem como você olhar isso, você que está desempregado, que paga imposto, você, cara, não tem como você olhar esse discurso e comparar com a realidade e dizer, ó, tá dando certo. Não tem como, cara. Assim, porque, cara, só pra você ter uma ideia, velho, em vários momentos lá, cara, desse discurso do presidente, eu me lembrei do Lula. Cara, o presidente, faz a comparação. O presidente falando lá do auxílio emergencial de US$ 800, né? Que não é quase porcaria nenhuma. Basta você dividir US$ 800 por R$ 5,30, né? É mais ou menos essa a cotação do dólar. E você verá que não tem quase nada. Aí eu te pergunto, com um auxílio emergencial de 150, 250, dá para você fazer um mercado decente? Não dá. Aí o cara falando, agora, voltando ao assunto, vê se um presidente falando do auxílio emergencial não se parece muito com os antigos discursos do Lula, que falava, do meu governo, companheiro, do meu governo, nós temos uma Bolsa Família para cada brasileiro. Essa Bolsa Família deixou cada brasileiro rico. Esse brasileiro ficou rico, deixou de ser pobre e pôde comer muita carne. Não parece, Ian? Não parece? Sem mencionar os momentos que o Bolsonaro perguntava, eu não entendo por que os outros países não seguem esse exemplo. Cara, aquilo parecia muitas antigas pérolas de sabedoria da Dilmanta, quando ela falava de assuntos relacionados à saudação da mandioca ou da estocagem de vento. Né? E aonde, por trás de um menino, tem a figura oculta de um cachorro. Cara, aí a vontade que dá, cara, era realmente de bater um cara desse. Cara. Bater, velho. Bater. Eu fico até sem palavra de tamanha raiva que dá. Porque parece que alguém deveria. Bolsonaro precisava de alguém do lado dele para dar uma batida do ombro e falar: presidente, você está discursando da ONU. Isso aqui não é sua live de quinta-feira. A maioria que está te ouvindo aqui não é o seu gado bolsonarista.
Porque é isso que o discurso do Bolsonaro faz. É um discurso para o gado. Porque o discurso de Bolsonaro da ONU foi um discurso demagogo, mentiroso, populista e oportunista. Não é? Que várias vezes fugia da verdade. O cara que dizia que no meu governo, até agora, estou quase 2 anos e não nenhum caso de corrupção. Por que será que não tem quase nenhum caso de corrupção? Será porque ele colocou na PGR um petista que não prende ninguém? Será que por o fato do que o presidente comprou apoio do governo com emendas parlamentares e dinheiro público, e com esse apoio, ao invés de ele usar esse apoio para aprovar as reformas que o Brasil precisa, ele usa para evitar que seus filhos corruptos sejam investigados por casos de rachadinha? Será que não tem caso de corrupção pelo simples fato que o presidente destruiu a Lava Jato e demonizou o Sérgio Moro? Né? Dizem que eu quero acabar com a Lava Jato. Eu não quero acabar com a Lava Jato. Eu acabei com ela. Porque não tem mais corrupção no governo. Um forte abraço. Um cara que vive falando, dizendo que é um presidente que teme a Deus, que acredita em Deus. Deixa eu contar uma novidade. Sabe o diabo? Satanás? O rei do inferno? Sabe o capeta, o capiroto, o demônio? Né? O Lúcifer? O Beelzebub? Então, ele também acredita em Deus. É. Chegar e falar que acredita em Deus não é grande coisa, porque o diabo também acredita em Deus. E quem acredita em Deus é o cara que pega dinheiro público, faz motociata para Cristo, com dinheiro público, e que dessa motociata faz discursos em nome de Jesus para engrandecer o próprio nome. E vamos ser sinceros, de onde você já ouviu falar de um cristão verdadeiro que tripudia na morte das pessoas? Presidente, nessa semana mais de 1.000 pessoas morreram de coronavírus. E daí? E daí? Eu não sou coveiro. Um homem que fala que não tem corrupção, mas no seu governo, mas na CPI tem mostrado cada dia mais esquemas sujos da CPI, né? Das compras da vacina, né? Das propinas. O cara negacionista, cara, que o tempo todo, cara, o tempo todo dizia para as pessoas não tomarem vacina. Né? Cara, ele via querendo se vangloriar. Que no meu governo nós tivemos um aumento mais de 1 milhão de pessoas empregadas. É isso que ele quer, palmas? Aumento do emprego em 1 milhão de pessoas no país onde mais de 13 milhões estão desempregados, incluindo o maluco que aqui fala com vocês. Não é? Que o único motivo pela qual eu ainda sobrevivo é porque o meu pai, quando morreu, deixou umas casas para mim, onde eu posso sobreviver com o pouco aluguel que eu recebo dessas casas. Né? Fora isso, um ou outro trabalho que eu arranjar por aí. Né? E o cara se vangloriando porque no meu governo tivemos um aumento de 1 milhão do emprego. Né? Cara, a gente não sabe o que fazer com um presidente desse, cara. Um presidente da qual, entendeu? A gente fica sem ter o que falar. Um cara que se diz imbrochável, um cara que se diz incorruptível, né? E cada dia que passa a gente vê mais e mais casos de corrupção em seu governo, como por exemplo agora o caso lá, o cara que não toma vacina, mas que tomou chifre da mulher, não é? E que ainda de tudo teve lá os milhões de dólares, né, os 6 milhões de reais da mansão lá do Flávio Bolsonaro Filho e da outra mansão lá do seu filho com a mulher que lhe traiu. Um probleminha que eu tive aqui. Então, quando você olha esse discurso da ONU, cara, não, ele ainda veio falar de outras coisas, como as queimadas da Amazônia, apresentando os falsos dados. Cara, vou falar com você, ó.
é aquilo que eu sempre falo. Se você pudesse pegar um DeLorean e voltar ao passado, cara, se você pega um DeLorean, volta no tempo, e você falasse com as pessoas lá em 2018 que o presidente da República mataria o Brasil de vergonha, com discursos que são comparados aos discursos petistas do Lula e da Dilma, ninguém acreditaria em você, cara. Ninguém acreditaria, cara. Né? Agora, se você ainda é aquela pessoa, não, o presidente está certo, é mito, Bolsonaro 2022, cara, olha a sua realidade. Pega o discurso do Bolsonaro, compara com a tua realidade, né? E vê se deu certo. Ah, porque no dia 7 milhões de pessoas foram às ruas para apoiar. É, milhões, né? Sabe, deixa eu explicar uma coisa. Embora aquelas manifestações tenham enchido a rua, quantidade não quer dizer qualidade. Não quer dizer nada. Porque vamos lembrar que o número de pessoas que falavam que gritavam para libertar Barrabás ao invés de Jesus era muito maior. Era maior o número de pessoas que gritavam Barrabás do que o número de pessoas que gritavam Jesus. E a história eu não preciso contar. E ainda depois de 2000 anos, ainda tem pessoas que preferem Barrabás do que Jesus. Ou pior, pega esse cara que no passado lhe dizia: eu tenho o Messias no nome, mas eu sou salvador da pátria. Pega esse cara que tem Messias no nome e ainda quer lhe atribuir o status de Jesus. E o cara imperfeito, incorruptível e que não erra. E enquanto isso, o nosso país vai afundando cada vez mais. E eu falo uma coisa, ó, nunca o nosso país foi tão humilhado. Porque o cara que deveria discursar da ONU alguma coisa que preste, não é? O cara ainda vem fazendo propaganda política. Vem falando do seu governo, falando contra os governadores. Não é? Ah, o cara diminuiu o emprego. Mais uma coisa sobre essa questão do emprego. Se o presidente Bolsonaro tivesse feito as privatizações que ele prometeu, diminuindo a máquina estatal, diminuindo o Estado, acabado com muito dos impostos e diminuindo outros impostos, incentivado o empreendedorismo, né? E se dedicado em trazer investimento estrangeiro para o Brasil, né? Porque o que nós vemos é o oposto. Nós estamos vendo pessoas saindo do Brasil, mas estivesse trazendo empresas para o Brasil, com certeza o número de desempregados seria muito menor, né? Teria muito mais emprego. Mas estamos falando de um presidente que não cumpriu nenhuma de suas promessas de campanha, a não ser duas. Se o dólar chegar a R$ 5, é porque estamos fazendo merda. E nós erramos, o PT volta. E vamos lembrar que o bandido do Lula só está solto, né, por causa de muitas das emendas que ele aprovou, que ele sancionou. Emendas como o juiz de garantia, que é do Marcelo Freixo, né? Teria a restrição da delação premiada, acabou com a segunda instância, né? Colocou no STF Cássio Nunes. E sabe o que é pior? Eu estava vendo ontem, o Lula, mais uma vez, fazendo sua campanha para 2022, dizendo que se ele voltar em 2022, né, ele vai controlar a mídia, né? Ele vai controlar os meios de comunicação, né? Então, ou seja, cara, um dos maiores pecados de Jair Bolsonaro é fazer com que um bandido feito o Lula, aos olhos de muitos, pareça ser uma esperança. Já que esse desgraçado que não sabe governar prefere 1000 vezes fazer discursos populistas, fazer discursos, sabe, que venha querer manipular o seu gado. Né? Depois me pergunto por que eu virei monarquista.
Mas deixa aqui o seu comentário, cara, do que você achou desse discurso fajuto do presidente. Um discurso revoltante, cara. Entendeu? Falando de um Brasil que dá certo, mas que não condiz com a realidade. Muito obrigado se você me acompanhou até aqui. Fique na paz. Que Deus esteja te abençoando nesse dia de hoje. Tem muitas outras coisas que eu poderia falar, mas o vídeo ia ficar longo demais. Muito obrigado por tudo. Até. Tchau. E fui.